Tânia, para 27 de Tammuz, a gente falou que para poder ter uma teshuvá precisa do coração quebrado, e para poder ter o coração quebrado é principalmente através da reflexão: o que eu fiz, o que eu fiz de errado, o que eu estou causando com meus pecados, o exílio da Shekhinah, a minha alma está em uma situação complicada. E agora vem o Tânia falar para a gente, mesmo se a pessoa não fez pecados sérios, não fez pecados de careto, ou o pecado que é morte pelos céus, que é o sêmen em vão, ou outros pecados que seja, de qualquer maneira, já que eles defeituam a alma, é como se tivesse cortado uma cordinha, um fiozinho de uma corda. Então, cada vez que você vai cortando vários fiozinhos, é como se tivesse o mesmo defeito de cortar a corda toda. Então, com muitos pecados, pode ser que junta, soma o mesmo defeito, a mesma ação de um pecado grande. Então, não só vários pecados, se for um pecado pequeno, mas várias vezes o mesmo pecado também. Como o profeta, ele compara os pecados às nuvens que cobrem o céu. Fala, eu vou acabar, vou dispersar os seus pecados, pechaerra, ava como uma nuvem grossa, você não consegue ver nada, são as verotas mais pesadas, que realmente elas interrompem mais, né? Como a gente falou, que nada interrompe entre a gente e Deus. Somente os nossos pecados, que a gente vai lá e não quer fazer a vontade de Hashem. Então, existe a separação de uma nuvem grossa que separa o sol de chegar na terra e quem mora na terra, por exemplo. Existe a continuação do Passu, que é Anan Hatoterra. Pechaerra são pecados mais sérios de revolta. Então é Ka'ave, é uma nuvem grossa. E existe como uma nuvem em seus pecados mais simples, aqueles pecados que a pessoa faz, entre aspas, sem querer. Ela não considera aquilo pecado, ela não acha aquilo, não é tão problema assim. O pecado que a pessoa pisa com o seu calcanhar, chamado, que desconsidera. Então, isso aqui é uma nuvem leve, mas igual, se a gente for pegar o exemplo da nuvem, se a gente for pegar várias nuvens leves, várias cortinas leves, cobrindo o sol, no final elas vão escurecer e cobrir a luz do sol, igual uma nuvem grossa, igual uma cortina grossa. A mesma coisa acontece nos pecados, que a pessoa não se importa, deixa para lá, e principalmente as mais famosas, que os sábios fazem questão de botar em evidência, que colocam ela, que por mais que ela é pequena, colocam ela, né, como uma coisa mais séria, que comparam ela com a Avodah Zará, com os outros pecados capitais de prostituição e assassinato, como por exemplo a pessoa que nega uma tzedakah, ela finge que não sabe, finge que não viu, ou ela fala lá, o Pasuk usa a expressão, talvez teu coração vai estar blial quer dizer, sem o jugo divino, é o assunto de Avodah Zará. Ou a pessoa que ela fala mal do outro, Lashon Hará, que também é comparado com os outros pecados capitais, ou a raiva, quer dizer, tem alguns pecados que são, entre aspas, pequenos, mas são comparados nos sábios a pecados grandes, e tem vários da Gemara assim, principalmente o estudo de Torá, como está escrito aquela frase que Deus abriu mão de castigar sobre os outros pecados capitais, mas não abriu mão de castigar sobre o estudo de Torá. Então, são coisinhas que a gente, deixa para lá, não é nada demais, a gente não sente que elas são graves, mas na verdade são várias cortinas leves que a gente vai fazendo, e vai se juntando e formando uma cortina grossa. Por isso que no Shema, que a gente vai fazer no Shema antes de dormir, existe um momento que a gente pede para receber sobre si as 4 mortes que existem pelo tribunal aqui embaixo. Claro que é um assunto espiritual, mas a gente está falando como se merecesse essas mortes. Por quê? Porque vários pecados pequenos que a gente faz acaba somando o mesmo efeito de um pecado que merece uma morte dessa. Além dessa questão que pelo Sod, pela Kabbalah, aquela pessoa que defeitou a letra Yud do nome do Tkiyov, que é como se estivesse merecendo isso aqui lá, e a letra Rei, Serfai, queimar, isso aqui lá é ser apedrejado, jogado do segundo andar, e na letra Vav é o Hereg, que é decapitado, e na letra Rei é o Henek, asfixia. Quer dizer, se você defeitua, por exemplo, no Kriyat Shema, você defeitou na letra Yud, isso tem a ver com esse tipo de morte. É claro que é um assunto mais delicado pela Kabbalah, mas tá ligado. O Tefilin com a letra Rei, o Tzitzit com a letra Vav, e a Tefilá na letra Rei novamente. Por isso que existe essa reza no Shema antes de dormir, existe um trecho falando que se eu pequei, se eu defeituei na letra Yud, através que eu não rezei ou rezei mal, então que seja considerado como se já tivesse tido esse castigo de Sequilá, assim por diante. E daqui a pessoa ela pode entender para os outros pecados, para os outros assuntos de Bitul Torá, principalmente, que vale por todos, quer dizer, Bitul Torá, Parat da Torá, uma coisa muito difícil de cumprir o tempo inteiro que você tem livre parte da Torá. Então a gente acaba desconsiderando, não é possível que isso é tão importante. A gente acaba empurrando. Na verdade, isso aqui são nuvenzinhas pequenas que podem acabar se tornando uma nuvem grossa. Então, é uma reflexão de humildade que mesmo uma pessoa que não tem pecados sérios deve refletir para melhorar e ter mais anulação. Isso vai fazer ele chegar a Teshuvá, como vamos continuar no próximo capítulo.